Opa! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no seu canal Vai Te Interessar. O seu canal de games, filmes, séries, animes. Pois é, galera, tudo que a gente gosta, né? Tudo que a gente gosta. E hoje eu vou falar de filme. Oh, meu Deus! Que beleza! Pois é, galera, o filme que eu trago pra vocês hoje é o filme do Spawn, O Soldado do Inferno. Esse filme ele foi muito assim assistido na década de 90, né? E inclusive na minha época, né, de infância, quem nasceu assim como eu no final dos anos 80, curtiu bastante, né, os anos 90 e pegou bem essa época aí do Spawn e tal. Tinha os quadrinhos, né? E muitas pessoas hoje criticam esse filme, né? Já vi outros canais aí já criticando o filme pela performance, seja pelos efeitos especiais que não envelheceram bem, eu concordo, tudo bem. Mas aqui eu tenho algo interessante a falar sobre esse filme e se você quer saber, vem comigo depois da vinheta, porque vai te interessar. Então, galera, o Spawn é um filme em live action, né? Baseado no HQ de mesmo nome. É um filme de 97 e ele foi dirigido por Mark Aizidipé, é um nome bem diferente assim. Ele é um diretor que estreou, na verdade, nesse filme, né? Achei até interessante, eu até então não tinha ouvido falar muito nesse diretor. E ele estreou nesse filme, né, no Spawn. É uma adaptação da história em quadrinhos, né? Feita pelo criador Todd McFarlane. Esse é o cara. O Todd McFarlane, ele é um cara desenhista, né? Ele é um cara desenhista. Ele é um desenhista, quadrinista, designer, editor. Ele é um cara assim muito aplicado e eu sempre curti bastante os trabalhos deles. Embora, particularmente, eu não sou muito fã de HQs americanas, mas curto, acho legal pra caramba os traços. Eu sempre curti mais os japoneses, claro, mas tem uns que sobressaem. E Todd McFarlane é um cara que sobressai demais. Ele fez uns trabalhos que me chamam muito a atenção, inclusive Spawn, por exemplo. Eu já tive o prazer de ter uma HQ do Spawn. Já li completa, curti demais na época de infância. Tive uma HQ dele, uma só, mas curti bastante os traços bem rabiscados. Ela já era colorido pro computador naquela época, mas era incrível, incrível. E ele fez alguns clipes, né? Ele dirigiu alguns clipes, na verdade são 5 clipes, mas só dos 5 clipes eu curti só 2. Ele dirigiu Do Devolution, do Pearl Jam, que eu curti demais, aquela animação louca, cara. Os traços deles eram muito bacana, fraga. Tipo, animação nível incrível, nível ápice da animação 2D, cara. Então esse clipe eu lembro que me chamou muita atenção, assistia muito MTV na época. Quem é da minha época com certeza também curtia bastante MTV. E eu vi a primeira vez na MTV, eu me impressionei com os traços, com a movimentação dos personagens no videoclipe. Foram 2 clipes que eu curti bastante que ele dirigiu. Foi o Do Devolution, do Pearl Jam. Uma animação incrível, cara. Animação 2D, incrível. Eu sou fã demais de animação 2D. Nada contra o 3D, mas animação 2D, cara. Porque pra mim é essa animação 3D mais pra games, né? A animação 3D mais assim, realista é mais pra games. Agora a animação 2D pra mim sempre foi o ápice, cara. Sempre curti bastante. E o outro clipe é o Freak on a Leash, do Korn. É o Freak on a Leash do Korn. Assim, ele é metade live action, metade animação. Ele é meio a meio, assim, metade animação, metade live action. Muito bacana também esse clipe. Na época a gente conhecia como o clipe da bala, né? Que é uma bala que ia atravessando tudo, assim. Saía do desenho, né? Ia atravessando todas as coisas. Um clipe incrível, né? E foi dirigido por Todd McFarlane também, né? Tem o dedo dele ali. E vou deixar para vocês o link desses clipes, né, incríveis, né, que foram dirigidos por Todd McFarlane, a animação incrível. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição, beleza, galera? Ou no comentário fixado, tá ok? Mas agora voltando pro Spawn, é o seguinte, galera. Hoje em dia, vou ser sincero para vocês, hoje tá chato assistir filme hoje em dia. Tá muito chato ver filme hoje em dia, essa é a verdade. Você encontrar algo bom para assistir hoje é difícil. É muito difícil, tá tendo muita lacração mesmo, tá tendo... Tá sendo broxante assistir filme hoje em dia, falo com vocês, tá bem chata a situação, porque infelizmente eles estão muito preocupados, né, a indústria do cinema ela tá muito preocupada
não em criar um bom conteúdo, ela tá preocupada em propagar uma propaganda política. Eles estão preocupados em... fica muito aquela ideia ali, focado, e esquece do conteúdo, e acaba não ficando legal, né? Vamos dar um exemplo aí, a Barbie, né? Gente, não me critiquem aqui, se vocês quiserem comentar, e falam o que vocês quiserem aí, claro, com respeito nos comentários, é claro, mas confesso que eu não tive interesse em ver a Barbie. Apesar que a Barbie fez bilhão, o que você tá falando, Júlio, e tal. Mas eles investiram muito no marketing. Vocês sabem que eles investiram no marketing da Barbie, né? Então, ou seja, Barbie, She-Hulk... She-Hulk é streaming, mas mesmo assim, é pela lacração. Eles querem mesmo aquela diversidade, aquela coisa assim, nada contra, entendeu? Mas a questão é que as pessoas não estão preocupadas em fazer um bom conteúdo, em fazer algo legal, algo relevante. Eles estão preocupados em infiltrar na mente da gente, né? Essa questão das crianças principalmente. Isso está sendo muito chato. Então existe aqui uma comparação, sim, né? Embora muitos canais falem mal do Spawn, existe sim uma grande comparação aos filmes de heróis de antigamente do que os filmes de hoje em dia, né? Inclusive o Thor, por exemplo, né? O Chris Hemsworth, ele não quis mais, ele não estava mais querendo fazer o Thor, muita gente já sabe, por causa dessa palhaçada, que eles se tornaram o Thor bobão. Hoje em dia a questão é o homem ser bobão e a mulher ser sempre inteligente, sempre a mais, nada contra heroínas. Eu sou fã da Lara, mas a Lara é totalmente diferente. Vocês sabem aqui, né? Ela não é aquela mulher que se acha, que se sente a tal, que ela é melhor do que todo mundo, melhor do que todos os homens, não. Ela sabe o poder dela e ela é poderosa, sim. Eu sou fã da Lara, ela é poderosa, mas dentro dos conformes. Ela, tipo, não se acha superior a ninguém. Isso que eu acho interessante nela. Então, ou seja, ela foi criada também bem antes dessa lacração. Então, não vem essa questão, né? Aí as heroínas que vieram depois aí, você pode reparar pra você ver que, infelizmente, gente, nós somos demais, nós somos melhores que os homens, isso é muito chato, isso, tá muito chato, né? Eu acho que tem que haver um equilíbrio, né? Nem homem melhor que mulher, nem mulher melhor que homem. Tem que haver um equilíbrio nisso aí, né? E os filmes antigamente equilibravam bem isso. Spawn é um deles. Você pode notar que o Spawn, se você não tiver assistido ainda, corre, assista e depois vem cá e continua o vídeo. O Spawn, ele não tinha isso, né? Ele é um filme assim, ele, querendo ou não, o Spawn, ele é meio que um anti-herói, vamos dizer assim, né? Ele é um soldado, um Hellspawn, né? É um soldado vindo do inferno. Ele foi rematerializado aqui de uma forma horrível e tal, vindo assim. Mas assim, muita gente não gostou do filme pela história e tal, pela adaptação, né? Mas pra época, cara, você tem que pensar na época, como foi feito, o que foi feito, como foi pensado naquela época pra poder fazer. E você não via lacração nenhuma, sabe? Você não via as pessoas tentando lacrar. Você notava ali o poder de tentar fazer algo bom, a luta de tentar fazer algo bom. 3D ainda em ascensão, ainda. Claro, né? Tem, né? Os efeitos não são lá, essas coisas. Mas pra época, pra mim, ficaram excelentes. Eu confesso pra vocês, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei impressionado, eu curti muito mesmo. Também era criança, claro, né? Tava na terceira série, era uma criança na época. Mas, assim, fiquei super impressionado. Já tinha efeitos ruins? Tinham efeitos ruins, mas na época ele sobressaía bastante. E em comparação a efeitos de hoje em dia, os efeitos são bons. Inclusive, não todos, tá? Tem muito filme hoje em dia que o efeito é horrível, dá até vergonha, né? Mas, assim, o Spawn, gente, ele tem uma diferença pros filmes de hoje. Infelizmente, ele tem uma diferença. Falem mal, falem o que quiser do Spawn. Eu curto pra caramba, inclusive tem muita gente que curte bastante. Inclusive, esse vídeo hoje, ele é indicação de um inscrito, né? O Super Nerd, um salve aí pra você, Super Nerd, que você deu essa indicação. Eu já ia falar sobre o Spawn um dia, mas eu já apressei e vou falar antes por causa desse inscrito. Então, um salve aí pra você. E há uma diferença muito grande, infelizmente. Se vocês forem reparar, vocês voltarem lá nos filmes antigos do Homem-Aranha, o primeiro Homem-Aranha, o Tobey Maguire, totalmente diferente, era muito mais interessante. Eu sou mais fã do Tobey, muita gente que me conhece sabe, do que os outros Homem-Aranhas que lançaram. São bons, não vou criticar aqui, mas eu sou muito fã do Tobey, aquele sentimento que tem lá de trás dos filmes mais antigos. Confesso pra vocês, tem hora que eu tô caçando assim, alguma coisa pra poder assistir, eu vou nos filmes antigos, galera. Eu vou nos filmes antigos, sério, eu vou nos filmes antigos, porque você caça ali, igual por exemplo, quem tem Netflix em casa, quem tem outra plataforma, fica lá caçando, fica horas ali perdendo tempo ali caçando e não acha nada, porque não tá tendo coisas legais pra poder assistir. Você vê um ou outro aí,
né? Você vê um outro aí que é legal, né? Mas assim, você tem que peneirar muito, tem que ver muita coisa aí, né? Peneirar bastante. Esse último da Gal Gadot, ou Gal Gadot, como vocês preferirem aí, eu curti a Agent Stone. Achei legal, achei bacana. Ela ficou aquela coisa assim, muito forçada, muito lacradora. Não achei, eu confesso que não achei lacração. Não achei lacração ali, não. Achei até razoável. É um filme razoável. Dá pra assistir numa boa? Dá pra levar? Dá pra levar, entendeu? Foi o último que eu vi dela que eu achei interessante. Mas assim, é difícil. Falo com vocês. Agora, quem é das antigas, como atores eu falo, quem é das antigas, trazem pra hoje filmes ótimos, por exemplo, Keanu Reeves. Eu sou fã do Keanu Reeves, cara. Né? O Keanu Reeves, ele... John Wick, por exemplo. Então como ele é um cara de lá de trás, ele trouxe algo bom, né? Pra cá, né? Claro, inclusive ele também dá opinião. A pessoa fala, não, mas é o diretor, Júlio. Mas o ator também, ele cria um personagem, né? Inclusive o ator, ele cria aquele personagem dentro de algo. Você pode reparar que o ator, ele também tem esse papel de criar o personagem, né? O diretor, ele vai instruir, vai falar, eu quero um personagem assim. Só que esse trabalho é pro ator. E o ator do John Wick, cara, o Keanu Reeves, os filmes do John Wick, meu Deus. Ou seja... Mas são poucos, você pode reparar. Hoje em dia, a maioria dos filmes são descartáveis. Você assiste um filme hoje em dia e você passa um tempo, você já esquece. Não tem aquelas coisas que marcam a gente hoje em dia, sabe? Não tem filmes de heróis mesmo. O Thor. Confesso pra você, o Amor e Trovão, gente. Uma perda de tempo. Rolou não, curti não, tá? Lacrate pura, como diz o canal Linhagem Geek, né? Lacrate pura. Inclusive os primeiros Thors até gostei, mas os últimos agora, nossa, é chato, tá chato ver filme, gente, tá muito chato assistir filme, né? Mas vamos falar então do Spawn. Agora vou dar agora é um pouco de spoiler, né, sobre o Spawn. Eu vou contar um pouco pra você sobre o filme e minha experiência com ele. Então, gente, o filme é o seguinte, essa parte com spoiler, já vou logo falando, né? Fala sobre um diabão lá, chamado Malebuja, né? Esse diabo, ele queria construir um exército, mas ele precisava de um líder para esse exército, né? E ele viu que Jason Wynn, que é um chefão lá poderoso, que meio que fez um pacto, na verdade, com esse Malebuja. Ele é um criminoso, como se fosse um chefe de gangue, tal, um cara bem assim, tal, cabuloso. Ele fez um pacto com esse demonião lá, esse diabão, o Malebuja. O Malebuja, ele queria meio que adiantar o apocalipse. Ele queria queimar até os portões do céu, né, tal. Aquela coisa toda, ele precisava de um líder. Como ele tinha um pacto com esse Jason Wynn, ele tentou conversar com o Jason Wynn através de um palhaço, né, um gordão, que é o capanga desse diabo, do Malebuja. Esse capanga, ele até é interpretado pelo John Leguizamo. John Leguizamo, pra mim, os melhores filmes que ele fez foi o Peste, cara. Embora muita gente não curta, o Peste, nossa, pra mim foi um filme que ele fez que eu curti demais. Com licença! Com licença! Com licença, mas... Ah! Por que será que eu tenho que parecer um desenho animado enquanto vocês ficam com toda a roupa bacana? O John Leguizamo, essa época da comédia dele marcou bastante, né? E nesse filme ele tá ótimo, cara. A maquiagem dele e tal, tá bem assim, grandão, esquisitão, assim, meio... E super divertido nesse filme. Ele tá com um humor muito parecido com o do Peste, eu até fiz essa comparação mesmo. Tá com um humor muito parecido no Peste. Peste é muito engraçado, cara. Quem não assistiu Peste, compensa ver. E o John Leguizamo também fez vários outros filmes interessantíssimos, mas assim, pra mim o filme melhor que ele fez até hoje foi o Peste. E o Spawn, claro, mas o Peste, pra mim, sem dúvida, é o melhor filme do John Leguizamo. Ele hoje não faz mais comédia, né? Infelizmente. Tá até difícil fazer filme de comédia hoje em dia, né? E ele fez também o John Wick, ele também fez parte do John Wick. Ele era aquele cara lá, aquele mecânico lá do John Wick. Realmente. Então, esse capanga, que é o John Leguizamo, ele é chamado de violador. É um demônio também, né? Mas ele tá disfarçado de um palhação, cabulosão assim. E esse palhaço é como se fosse o porta-voz, o capanga, ele fala diretamente com o Wynn. Aqui na Terra ele se materializa nesse palhaço e fala com o Jason Wynn. O braço direito do Jason Wynn é o Al Simmons, que é ele que vai futuramente se tornar o Spawn. O Al Simmons, ele é um cara que é como se fosse um cara que elimina pessoas a mandado desse Jason Wynn. Elimina grandes personalidades do governo, por exemplo.
de vários países. Ele é o cara ali, um atirador de elite, ele é o cara que elimina mesmo as pessoas ali, com o braço direito lá, um cara... Então, ou seja, e o Malebolgia viu nesse cara, o Walt Simmons, o braço direito do Jason Wynn, como um possível capitão para o exército dele, né? Então ele foi lá e mandou o violador falar com o Jason Wynn. Jason Wynn ficou meio assim e tal, mas depois falou, por que o Walt Simmons? Ah, mas você não me pergunta por que, o palhaço respondeu. Aí beleza, né? Então o que o Jason Wynn faz? Ele arma para o Walt Simmons, né? Chama ele de Simmons aqui. Ele arma pro Simmons, faz uma emboscada, marca com ele numa fábrica lá, num lugar estranho lá, como se fosse mais uma missão para recrutar. E o Walt Simmons, ele queria largar isso, porque ele queria ter uma família e tal, né? Ele tem uma esposa, né? No filme, eu não lembro se é esposa ou se é namorada, né? Acredito que é esposa já. Ele ou morava junto, não lembro muito bem, mas eu vi até recentemente, pra poder estar fazendo vídeo aqui, mas eu posso estar me confundindo aqui, vocês me corrigem aí. É a parceira dele, vamos falar assim, a Wanda, que é a parceira do Simmons. A Wanda é o amor da vida dele. Então ele queria largar essa profissão de matador de elite e tal, né? Ele queria largar essa profissão para poder seguir em frente, construir uma família, aquela coisa toda. E ele tem um amigo, um parceiro também, o Simmons, né? Ali e tal. Esse parceiro dele trabalha no governo, ele é como se fosse relações exteriores, tipo algo assim. E esse cara também trabalha pro chefe, mesmo chefe, né? O Jason Wynn, né? O Jason Wynn, ele tá ali por trás de muita coisa ali e tal. Aí o Simmons, ele queria largar. Justamente quando ele queria largar, ele fala que ele queria sair fora dessa e tal. E o Jason Wynn fala com ele, olha, eu preciso que você fique, né? Que seja talvez seu último trabalho. Só que na verdade era uma emboscada. Então ele arma aquela emboscada toda ali pro Simmons, numa fábrica. E incendeia ele, cara. Ele perde a vida carbonizado, velho. Carbonizado ali. E acaba... Tudo explode ali, perde a vida carbonizado ali e tal. E ele é levado lá, né, ao inferno lá. E quando ele é chegado no inferno lá, o Malebolgia fala com ele, né? Olha, é o seguinte, eu quero que você lidere o meu exército. Aí ele fala, e se eu me recusar, né? Aí o Malebolgia vai e faz um trato com ele. Se você liderar meu exército, você vai poder ver a Wanda de volta, né? Você vai poder ter a Wanda de volta, né? Aí ele falou, tudo pela Wanda, tá bom, lidera seu exército. Ele vai lá, tal, quer liderar o exército. Então o Malebolgia faz ele voltar pra Terra. Só que aí ele chega num beco, um lugar sinistro, velho. Um lugar muito esquisito. Um lugar assim, podre, vamos dizer assim. Podre pra caramba. Um lugar muito estranho assim. Becão sujão assim e tal. Ele chega lá naquele lugar, ele tá todo carbonizado agora, né? Tá parecendo Deadpool, todo carbonizado. Beleza, só que aí, tipo, tem uns mendigos lá morando lá. Chega um menininho, se aproxima dele ali, ele manda o menino sair fora e tal. Aí, velho, tipo... Só que aí se passam 5 anos, né? Ele ficou... Quando ele foi ao inferno, ou seja, aqui na Terra se passaram 5 anos. E ele não tinha se dado conta, né? Aí, cara, é doloroso, porque ele tal, põe um manto lá, assim, sai andando no meio da rua, assim. Aí ele vai atrás, né, da Wanda, vai ver o que aconteceu com a Wanda. Chega lá, tal, tá tendo uma festa de aniversário. Inclusive o palhaço tá lá, o John Leguizamo zoando pra caramba lá, tá lá, o John Leguizamo. E ele percebe, cara, ele olha ali pela moita, ele percebe que a Wanda agora casou com um amigo dele, cara. E tem uma filha. Cara, isso deve ter sido doloroso demais. Além das dores dele ter sido carbonizado, ainda tem essa dor emocional ainda de ter visto um amigo dele, cara. Um cara que ele confiava, ter casado com a esposa dele ali, né? Aí o amigo dele, mais pra frente, o amigo dele fala, não, mas nós pensamos que você tinha morrido e tal, não sei o que e tal. Mas assim, é doloroso. Mas imagina, a gente se coloca no lugar, né? Imagina, você morreu, todo mundo acha que você não tá vivo, aí você chega lá e vê a sua esposa e tal, seu namorado com outro cara, com um melhor amigo seu. É meio estranho, né, cara? Sei lá, é bem doloroso. E com uma filha ainda e tal, não sei o que, né? Aí ele fala, a Wanda ficou... Aí o amigo dele fala, a Wanda ficou muito mal depois que você tal, partiu. Mas aí voltando, aí ele chega lá nesse aniversário e o palhaço tá lá zoando lá. Aí ele chega lá, o Spass, ele tem um cachorrinho que chama Spass. Eu achei mó doido esse nome também. Aí o Spass se aproxima dele ali, ele manda o Spass sair de perto assim e tal, né? Porque... pra não chamar atenção ali nem nada, né? Aí, inclusive, a menininha dele, a filha, no caso do cara, da esposa dele, né? Chega nele
e fala, chega no Spawn e fala assim, ai, nossa, seu rosto é estranho e tal, diferente, né, não sei o que, chega nele assim. Aí vem a mãe dela e vê, né, a Wanda vê, tal, pede pra sair de perto, ele não sai de perto aí, tal. Aí chega o amigo dele, do amigo do Simons, chega lá, né, que agora é Spawn, que ele agora é o Spawn, chega lá e vê, tal, e manda ó, amigo, afasta aí, tal, vai embora, tá, não sei o que. Imagina, cara, tipo, nossa, que situação, eu fico imaginando. Aí manda ele sair assim, tal. Aí o palhaço chega e fala, ah, você é tostadinho, não sei o que. Eu acho muito engraçado essa parte. Ele chega, ah, você é tostadinho, tem churrasquinho, vão lá que a farofa tá esperando. E o John Leguizamo tá muito zoeira nesse filme. Eu achei muito legal a performance dele, as zoações, achei muito divertido. Presta atenção que é pura filosofia. Sempre que alguém solta um pum, um demônio ganha suas asas. Vai nascer, hein? Opa, deu gêmeos. Que há? Você grita igual uma mulherzinha, tem que gritar assim, ó. Ele chega e fala, tal, tira o Spawn lá de perto deles e beleza, né? Aí ele vai e começa a trocar ideia com o Spawn, explicar pro Spawn como é que funciona agora, tal. Que ele agora tem uma espécie de exoesqueleto, uma armadura. Essa armadura ela tem várias formas, ela camufla, tudo ativar, tudo neurosensível, sabe? Tem vários neurosensores, ou seja, tudo ligado ao cérebro, ao pensamento. Ele tem que materializar aquele pensamento através da armadura. Achei isso super interessante. E quando tem umas correntes, umas coisas muito loucas assim na armadura. A armadura você consegue subir e tal. É um exotraje muito louco, Fraga. Eu achei muito doido o exotraje dele. E aí, inclusive, eles vão lá tal. O Simons, que agora é o Spawn, ele custa acreditar que ele tá morto. Ele custa acreditar que ele não está vivo mais, tal. Então o palhaço, o violador, vai lá e mostra pra ele, olha, vai lá no cemitério, desenterra lá e mostra. Ele tem o teletransporte, ele teletransporta junto com o Spawn e mostra pra ele lá, tal, que ele não tá vivo mais, aquela coisa toda. Aí ele vê um colarzinho que ele deu pra Wanda, tá até inclusive lá no corpo dele. Ele pega o colar, coloca no peito assim e guarda pra ele dentro da armadura ali e tal, aquela coisa toda. E o violador fala com ele, ó, agora você tem que ser, se você quer a Wanda de volta, você vai ter que me ouvir, aquela coisa toda, você vai ter que me ouvir, você vai ter que fazer esse serviço. Se você quer a Wanda de volta, você vai ter que me ouvir, vai ter que me obedecer, tal. Chama ele sempre de churrasquinho, de queimadinho, aquela coisa assim. E ele fica, no começo, ele fica meio assim, resistente com isso, tanto com a ideia, né, de ter perdido a Wanda pro amigo dele, tanto com tudo, né. E mais pra frente nisso ele conhece, porque ele discorda bastante desse palhaço, inclusive mais pra frente eles brigam e tal. Mais pra frente ele conhece uma espécie de soldado também, um outro assassino, vamos dizer assim, do passado, só que esse é de 400, 500 anos atrás. Ele conhece esse cara também, que veio aqui morar na Terra e tal. E esse cara mostra pra ele, ensina pra ele algumas coisas, alguns truques. No começo ele nem dá ideia pra esse cara, mas depois o cara ensina pra ele lá, alguns truques de como fazer, que ele também passou pelo que o Spawn tá passando. Ele sabe como fazer. É como se fosse aqueles mestres que você encontra no caminho, o mestre vai te ensina e tal, olha, eu passei por isso, é assim que você faz. Achei muito legal isso. Aí esse cara ensina pra ele tal, algumas técnicas lá de como ativar a armadura e tal. E ele vai atrás de vingança, obviamente, né? Ele quer não fazer os planos do Maleboja, ele quer aproveitar a oportunidade de ter voltado pra se vingar do Jason Wynn, que é o chefe dele, se vingar de todos, né? Jason Wynn e tal. Inclusive Jason Wynn tem um outro braço direito que é uma mulher lá, muito louca lá. E ele vai atrás do Jason Wynn pra poder acabar com o Jason Wynn, né? E acabar com todos os planos do Jason Wynn e tal, aquela coisa toda. O Jason Wynn, ele tem os planos de criar um vírus lá pra usar como arma lá, biológica, uma coisa meio louca assim. E ele quer impedir isso também. Ele quer deixar o Wynn fazer isso. Então ele vai atrás do Jason Wynn. Jason Wynn é fortemente... tem várias seguranças ele protegendo ali. Ele tenta invadir lá, tenta acabar com o Jason Wynn, né? Ele inclusive acaba com esse braço direito do Jason Wynn também, acaba com ela. E ele vai... a princípio ele não consegue pegar. A polícia vai atrás dele, aquela coisa toda, ele foge ali e tal. E o palhaço nota que ele não tá fazendo os planos do Maleboja, né? Então ele vai atrás do
do Spawn e começa a querer encrencar com o Spawn ali. Aí o Spawn fala, começa a brigar com ele ali e tal, vocês são um palhaço idiota, não sei o que. Ele vai e se transforma, cara, no violador mesmo, na verdadeira forma dele, monstro grotesco, horrível. Se transforma lá, bicho esquisitão lá. E a princípio ali ele não consegue vencer. Por isso que surge, no caso, o cara que, né, aí voltando, por isso que surge o cara que ajuda ele a como usar a armadura a favor dele. Aí tanto é que ele usava muitas armas, ele abandona as armas e vê que a armadura dele tem tudo que ele precisa. Aí ele vai atrás desse palhaço e consegue vencer o palhaço ali. Custa vencer o palhaço. Mas mesmo assim, o palhaço desvence, ele sai e tal. E não vence nada, né? Ele tenta lá, ele vence só no final depois que ele consegue. Aí ele vai atrás do palhaço ali e nada. E depois o palhaço foge dele. O palhaço sequestra a Wanda, vai na casa dele ali e tal. Põe todo mundo de refém lá. E esse palhaço trabalhava junto com o Wen, né? O Jason Wen. E o Simons não sabia. O Simons é o último a saber, né? Que ele tinha um pacto com uma Leboja, que o Jason Wen tinha um pacto com uma Leboja, que ele foi usado como ali como uma peça no xadrez, né? Ele só era um peão ali, tá, usado para fazer os planos, né? Para fazer os planos ali do Maleboja. O amigo dele, né, que é o Relações Exteriores lá, ele trabalha também pro Jason Wen. Só que o amigo dele, ele tenta ele tenta acabar com os planos do Jason Wen, porque sabe dos planos dele ali de espalhar vírus ali e tal, acabando com a população, aquela coisa toda. Ele sabe dos planos dele, ele tenta divulgar para a imprensa os planos dele, né? Só que aí acaba que o Jason Wen descobre, então eles vão lá pra casa dele, pra casa da Wanda, né? Onde o amigo dele mora agora, onde tem uma filhinha. Vão pra casa dele lá junto com o violador, que é o palhaço. Aí eles chegam lá, fazem uma armação e o Spawn e o cara que ensinou o Spawn, o mestre dele, vão lá, tal, vão lá atrás lá, vão pra casa da Wanda lá, né? E ele chega lá na casa ele descobre que tá na casa da Wanda lá, por causa que o palhaço, tipo, começa a dar umas pistas pra ele, falar, te vejo na casa da Wanda e tal, e vou pegar a Wanda lá, tipo, começa a zoar com a cara dele. Aí ele vai e descobre que, né, eles estão na casa da Wanda. Ele vai lá e isso já é quase praticamente o final. Aí no final, quando ele chega lá na casa dele, da Wanda, né? O Spawn chega na casa da Wanda lá, o palhaço finge que é a Wanda e tal, né? Só que aí os planos acabam não dando certo, os planos do Wen, né? E o Spawn consegue derrotar o palhaço, inclusive com a ajuda do mestre que ensinou o Spawn. Consegue derrotar o palhaço ali. E o Jason Wen acaba sendo preso ali, porque descobrem lá os planos dele ali. A imprensa e tal, descobre os planos dele ali, enviados pelo amigo dele, né? Descobrem os planos dele ali. Maleboja não consegue os planos que ele queria, né? Adiantar o apocalipse. E, no caso, a decisão foi mesmo, né? A escolha, ou seja, o mestre do Spawn sempre falava com ele, você tem escolha. Você pode fazer o que eles querem, dançar conforme a música, ou você pode fazer a sua escolha. Aí ele vai e prefere fazer a escolha dele, e ele consegue fazer as vinganças que ele queria fazer, né? E agora ele é meio que um anti-herói, né? Ele fica ali... anti-herói, vamos dizer assim, né? Ele vai atrás dos bandidos mesmo, né? Das pessoas más mesmo ali, e leva elas para o inferno, vamos dizer assim. Nessa parte, quando ele encontra com a Wanda, aí já vai uma crítica minha. Nessa parte, quando ele encontra com a Wanda, lá que a Wanda descobre que é ele, eu acho que faltou muito ali também uma emoção da Wanda. Poxa, você tá vivo, tal, você viveu comigo, né? Tipo, faltou muito isso. Ela só olha pra ele assim e depois vai lá pra perto da criança, vai perto da filha dela e fica lá. Eu achei essa parte, eu confesso que eu, tipo assim, que ficou meio vago, né? Ficou meio vago. As outras partes do filme ficam muito interessantes. Claro que o filme tem partes que são vagas, tem partes que ficaram pontas soltas, mas essa parte mesmo eu achei bem assim. No final eu achei que ela ia chegar nele e falar assim, nossa, você tá vivo e tal, e ela ia repensar na vida dela, se ela ia continuar com o amigo dele ou se ela ia voltar pra ele, aquela coisa toda. Mas agora é impossível, né? Porque ele agora é um soldado infernal, aquela coisa toda, como que poderia voltar? Então essa parte, no caso, ficou muito simples, muito simplória assim, eu achei. E o Simons, que é o Spawn agora, ele observou lá junto com um amigo que treinou ele e falou assim, olha, realmente ela tem que ficar com ele mesmo, tem que ficar com meu amigo mesmo, não tem espaço pra mim aqui, né? Aquela coisa, não sou mais a mesma pessoa, aquela coisa, porque ele mudou agora, ele agora é um, né, ser totalmente diferente.
E o papel dele é outro, né? Então naquela hora ele reconhece qual que é o papel dele. Mas eu acho que faltou da parte dela, algo assim. Imagina se você tem um cônjuge seu, ele faleceu, depois ele volta novamente. Claro que não existe, mas assim, vamos supor, né? Se existisse, ele voltasse pra você, falando, nossa, você voltou. Tipo, faltou essa euforia. Eu acho que faltou essa euforia, né? Uma profundidade de personagens. Acontece muito com muitos filmes isso. Não sou nenhum especialista em filme aqui, mas assisto filmes há mais de 30 anos, né, gente? Então, alguma experiência a gente tem que ter. Mas aí é isso. Ah, e novidade, eu soube de rumores aí que tá pra lançar um novo filme do Spawn. Tá previsto pra 2025. O Jamie Foxx foi cotado, né, pra tá interpretando aí o Al Simmons, que vai ser o Spawn, em 2025. Mas já tenho meu pé atrás, né, do jeito que estão as coisas, ainda mais 2025, né, daqui a 2 anos ainda, vamos dizer assim, até a data desse vídeo. Sei lá, eu tenho minhas dúvidas assim, né, inclusive hoje em dia, né, como é que estão as coisas aí, né. Não sei, eu não tô muito animado, né? Eu tô mais curioso. A gente às vezes não fica muito animado hoje em dia, nós ficamos mais curiosos. Aí vai lançar algo novo, você dá meio que uma curiosidade, não dá muito aquela euforia de, vai lançar um filme novo, como antigamente, vai sair um novo filme aí e tal. Já ficava, a gente não tinha essa visão que nós temos hoje em dia de vai lançar algo novo e a lacração vai estragar, né? A forçação de barra vai estragar. Hoje em dia tem isso, infelizmente. Então a gente não fica mais, nós não ficamos mais ansiosos, nós ficamos curiosos pra ver e falar, poxa, mais um, né? Mas espero que seja um filme bacana, né? Um filme assim, não perca a essência do Spawn e represente melhor o Spawn ainda do que o de 97, que pra mim, na minha opinião, foi um filme bom, eu curti, entendeu? Embora muitos não tenham não gostado. Hoje dá o sentimento de nostalgia você assistir o Spawn hoje em dia, dá aquela nostalgia da época de você ter visto tal, os efeitos especiais pela primeira vez, você fica se assimilando, se comparando com os de hoje em dia. Mas filmes de heróis, se você comparar os de antigamente com os de hoje em dia, tem uma diferença muito grande, galera. A lacração é uma diferença muito grande, bota a diferença grande nisso. Gente, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, curta aí, né, comenta, se inscreva no canal, porque uma coisa que eu vou falar com vocês aqui, que eu nunca falei, né, todos esses vídeos que eu fiz aqui eu nunca falei, mas gente, eu edito tudo sozinho. Aqui é um exército de um homem só, que vocês estão olhando para um exército de um homem só. Eu edito tudo, eu faço as thumbs, eu cuido do som, da edição, já falei que edito, né? Da edição, eu, né, apareço aqui também, aquela coisa toda. Então, ou seja, é um exército de um homem só. Dá muito trabalho fazer esses vídeos que eu faço. Então, e também quero agradecer pelos inscritos, né? Os quase 100 inscritos, mas Deus abençoar que muito mais virão aí. Então eu peço para vocês se inscrevam aí, indiquem para seus amigos, dá essa força pro canal aí, porque é bem trabalhoso fazer isso aqui que eu faço. É um trabalho bem assim, né? Quem já editou vídeo sabe como é que é. Eu edito vídeo há algum tempo já, faço artes gráficas há algum tempo também, então é trabalhoso, gente, dá trabalho fazer as thumbs, criar tudo, né? E outra coisa, eu não faço roteiro, meus vídeos são sem roteiro. Inclusive você vê que eu dou umas mastigadas às vezes. Mas é porque é o seguinte, eu prefiro estudar primeiro o assunto, dominar esse assunto e vir cá e falar pra vocês. Eu acho isso um conceito diferente. E eu prefiro fazer assim, isso é uma coisa minha, viu, gente? Né? Você não escreve roteiro, devia escrever roteiro, bobeira. Não, eu prefiro fazer assim. Pra mim eu me sinto melhor assim, né? De estudar, aprender, entender e vir cá e falar com vocês. Eu prefiro bem mais. Então se você gostou do vídeo, gente, deixa seu like aí, dá essa força mesmo, eu te peço aí. Vou até mendigar aqui pra vocês o like, porque realmente dá muito trabalho fazer isso que eu faço. E é isso aí, tamo junto, tudo de melhor sempre. Salve aí pra galera toda aí, todo mundo, todos os inscritos. E valeu!